José Manuel, pergunto se estavas à espera disto em Moçambique. Bem, para ser franco, é difícil perceber, eu não estava, quer dizer, com esta dimensão, desta forma, nunca se está verdadeiramente à espera, porque isto é aquele momento em que de repente a água passa de normalidade à ebulição e que é de um momento para o outro, e se nós se não contarmos o tempo, se não percebemos que está de facto ali uma chama que não se apaga, não sabemos o que vai acontecer. E é um bocadinho o que aconteceu ali. E há assim, nisto que está a acontecer, há alguns sinais que eu acho que são mesmo diferentes do que é daquilo que, digamos, que seria a minha expectativa normal. E daquilo que, inclusivamente, em muitas dessas circunstâncias, é normal. Olha, um deles é eu ter visto aparecer na linguagem dos próprios moçambicanos, portanto, a divisão de Maputo é a capital, entre a cidade do cimento e a cidade, não é, ali não se chamam Moceques, como? Do Caniço, é do Caniço, portanto, já não é Caniço, porque aquilo já não são casas de caniço, mas continuam a ser ruas não pavimentadas, portanto, no fundo, uma divisão que existia nos tempos coloniais, entre a cidade construída, portanto, Lourenço Marques era uma cidade próspera para os portugueses, e não era só para os brancos, mas era sobretudo para uma classe que estava bem, e depois havia todo um em redor da cidade, na altura era a cidade do Caniço, e que inclusivamente quando foram os confrontos, nós falámos deles aqui, do 17 de setembro, que é a altura em que é o acordo de Lusaka e no fundo Portugal entrega o poder à Frelimo sem qualquer tipo de consulta democrática, sem a possibilidade de haver outras oposições, designadamente outros partidos também negros, portanto também nativos, digamos assim, como quiserem chamar. Isso fez-me o facto de essa divisão se manter e ela ter aparecido de forma muito clara nestes confrontos do género. A cidade dos caniços está a invadir a cidade de cimento, agora não é caniços, não interessa, isto tem 50 anos, não é? O 17 de setembro foi há 50 anos, passaram 50 anos de independência e esta divisão mantém-se. E depois houve outra coisa que também eu achei muito significativo, que é o nome, aquilo que tu disseste aí, o nome dado à revolta, não é? Sim, a libertação de Moçambique do colono preto. Ora bem, quem é que usa a palavra preto? É uma palavra tabu neste momento, não é? Nós nunca dizemos preto, dizemos negro. Nos Estados Unidos é ao contrário. Nigger é que é pejorativo e black não é pejorativo. Mas em Portugal, mas preto... em África não se usa com outra carga a palavra preto, não sei. Não te sei dizer. Eu sei que tive já, por acaso já morreram, amigos que tinham vindo precisamente de Moçambique e continuavam a ter amigos negros e tratavam-se entre eles ao preto ou ao branco. Portanto, mas era quando estavam nos almoços, naquelas comidas africanas que as regras juntavam quem tinha regressado das ex-colónias. Portanto, eu não sei dizer isso, mas o ver ali aparecer a palavra preto também é um sinal de que muitas vezes aquilo que está na nossa cabeça como sendo uma espécie de regra, é uma regra que se calhar não se aplica. E portanto é preciso perceber melhor o que se está a passar, e para isso é bom ir atrás. Quer dizer, há uma coisa que nós não sabemos o que é que vai acontecer, porque não sabemos o que é que o Venâncio Mondlane, portanto, ele disse até numa entrevista que deu aqui ao Observador que havia 4 fases. Ontem era o fim da terceira fase. Portanto, a terceira fase era uma greve geral, uma greve geral em que não se ficava em casa, se vinha para a rua e se caminhava para o Maputo. Ontem era o fim da quarta fase e ele dizia que nem os seus colaboradores sabiam o que é que da terceira fase, nem os seus colaboradores sabiam o que é que na sua cabeça estava relativamente à quarta fase. Mas há quem também nos tenha dito, a nós aqui nas reportagens que publicámos, à Dulce, que tem acompanhado, a Dulce Neto, que tem acompanhado melhor isto, que como isto parou tudo, e como não há reservas eternas, portanto aquilo que começou como uma revolta política, podendo ter raízes económicas, pode transformar-se num problema de fome
e aí ganhar ainda outra dimensão. Pronto, mas indo um pouco atrás, vamos lá ver algumas coisas que não são relevantes. A história de Moçambique, nos últimos 50 anos, teve, de facto, períodos bastante trágicos. O período mais trágico de todos foi o período da Guerra Civil, que teve aspectos muitíssimo mais violentos, muitíssimo mais devastadores do que a Guerra Colonial. Não tem comparação. As barbaridades que fizeram de parte a parte, nomeadamente por parte do partido da oposição à Frelimo, que era a Renamo, também eram absolutamente atrozes. Portanto, foram coisas do outro mundo, e o país foi, quer dizer, a Frelimo era um bocadinho ao contrário dos outros partidos de libertação. A Frelimo era muito ideológica. A Frelimo de Samora Machel, portanto, e ainda por cima um meio muito mais pró-China do que pró-Rússia, portanto, com um lado quase maoísta, estás a ver? Portanto, com um grande fanatismo ideológico. E depois desencadeia-se a Guerra Civil, portanto, há uma parte dos moçambicanos, estamos a falar já depois dos portugueses saírem, que se levanta em armas, e aquilo é absolutamente devastador. Esta guerra acaba em 92, é um acordo de paz que é negociado e finalizado, pelo menos, é finalizado em Roma, portanto, pela comunidade de Sant'Egidio, uma comunidade cristã, católica. Portanto, na altura, eu na altura achei que este acordo tinha algumas vantagens e algumas qualidades que o diferenciavam do acordo de Angola, que tinha sido negociado pouco tempo antes, e que depois tudo correu mal muito depressa, e em Moçambique não começou logo a correr assim muito mal, e achei que uma das razões que porventura poderia diferenciar um acordo do outro era ter-se tido o cuidado que não se tinha tido em Angola, que era arranjar a forma de que o sistema político não concentrasse todo o poder no vencedor. Portanto, aquilo que nós fazemos, quer dizer, nós na Europa temos sistemas eleitorais em que o vencedor, mesmo que seja por um, fica com tudo, mas depois há sistemas de equilíbrio de poder, divisão de poder, repartição, e sabemos que eles podem ser muito variados, é um dos sistemas destes dias por causa das eleições americanas, mas há muitos outros sistemas desse género. Mas em África é diferente, não há a mesma tradição, a mesma cultura, a mesma tradição, as mesmas instituições, e, portanto, arranjar forma de que quem perde tenha também algum poder, não apenas uns representantes perdidos no Parlamento, podia ser uma forma de equilibrar isto. Aquilo que entretanto se pôde verificar é que isso não aconteceu. Eu ao princípio jogava que sim, porque enfim, havia zonas em que dominava a Frelimo sempre dominou o sul, a região de Maputo, a capital, um bocadinho o norte, o meio, digamos assim, Beira, o Zambeze, eram dominados pela Renamo, e portanto, como aquilo ia se entregar, governo, digamos, os governadores das regiões podiam ser variados, ia haver eleições regionais e autárquicas e tal. Isso correu mal, e entre outras coisas correu mal, porque apesar de estar previsto que se iam criar muitos municípios, o número de municípios criado ficou muito aquém da expectativa, e portanto, mesmo podendo a oposição ter ganho alguns municípios, ficou muito longe daquilo que poderia ser a coisa. Só para teres ideia, o número de municípios que se previam eram 128, e a primeira vez que houve eleições foi para 33. Portanto, estamos numa... E foi em 94, logo depois... eu quero dizer que 75% da população não teve direito a eleger as suas autoridades locais. Portanto, continuou a ser a Frelimo Partido de Estado. E isto nunca foi resolvido. E houve vários momentos em que este peso se foi agravando, porque, como infelizmente acontece muitas vezes quando um partido ocupa o Estado, ocupa o poder e usa desse poder, está nos livros, não é?
Sim. Mais poder, mais corrupção, poder sem ser controlado, corrupção, portanto, e abusos. E, portanto, nós temos um primeiro presidente deste período, portanto, que é Chissano, que sucede a Samora Machel. Chissano é uma figura que durante muito tempo foi visto como um pacificador. No entanto, é uma figura que de vez em quando também tem sombras, não é? Como todos eles. Não há muitos anos um jornal de investigação publicado em português e inglês acusou de ele poder ter sido o responsável, um dos conspiradores para a queda do avião que levou à morte de Samora Machel e que lhe permitiu ocupar o poder. E ele próprio viria, digamos, a acumular alguma fortuna, digamos assim. A seguir ele vê Armando Guebuza. Mas há uma coisa que ele faz, apesar de tudo, há uma coisa que ele faz e que é diferente do hábito, por exemplo, de Angola, por exemplo, do Zimbábue, que é, ou da Rússia, pois há um exemplo europeu, não é? Isto não se passa só em África, que é, há uma regra na Constituição negociada de 2 mandatos e ele cumpre. Acabam os 2 mandatos e ele vai-se embora, sai do poder. Pronto. No entanto, é sucedido por alguém que lhe era muito próximo, que é Armando Guebuza, e com Armando Guebuza começam, portanto, enfim, do ponto de vista filosófico quase, eu diria, Armando Guebuza é um presidente de uma Frelimo e de um país que já não se afirma no caminho para o socialismo, que era o programa inicial, portanto, já não é a sua ideologia, já vem defender uma economia de mercado, portanto, seria uma evolução diferente. E, portanto, só que o que vai acontecer é que essa transformação aquilo que infelizmente aconteceu em muitas transições de regimes estatistas socialistas para economias de mercado. Quem está no poder enriquece, quem está fora do poder fica sem nada e muitas vezes mais pobre. E isto, só para teres ideia, ele era o principal, quando ele sai do poder, portanto, estás a ver, quando ele sai do poder, ele é o principal acionista de uma empresa chamada Laurentina, que era, enfim, cervejas, penso eu, e cerveja Laurentina, e depois, através disso, o principal acionista do principal Banco de Angola. Portanto, estamos a falar ainda de Guebuza. As coisas com quem lhe sucede, que é Nyusi sucede-lhe em 2014, portanto ele também faz só 2 mandatos, Guebuza. Nyusi, a sucessão tem alguma dificuldade, porque pela primeira vez há divisões na Frelimo, e portanto os dois candidatos, há aliás uma candidata que contesta Nyusi ganha as eleições, mas tem que ir à segunda volta. É a única vez que há a segunda volta nas eleições presidenciais, é 2014, e muitas pessoas estavam convencidas que isto era uma forma de Guebuza manter o seu poder, manter o seu controle, e que isso tinha levado à própria divisão dentro da Frelimo, porque a Frelimo, apesar de tudo, manteve sempre relativamente unida em todo este processo. E nós sabemos que nestas alturas, por exemplo, em Angola, quando houve a saída de José Eduardo dos Santos, a coisa foi tensa e continua tensa, não é? Dentro do MPLA. Nyusi, já a coisa é claramente mais complicada. Nyusi está envolvido num processo chamado das dívidas escondidas. Basicamente estamos a falar de perdões de dívidas pela banca ou a empresas de pessoas, nomeadamente do próprio Nyusi. Há processos em Nova Iorque e em Londres, um de 2019, outro de 2021, contra o Nyusi, que nos casos ele é suspeito de ter desviado 2 milhões de dólares, noutros casos 1 milhão de dólares, soma 3. Portanto, enfim, não é as fortunas colossais de Angola, porque nessa altura ainda não tínhamos recursos sequer em Moçambique para fortunas colossais. Agora já é diferente, porque entretanto chega ao gás.
Entretanto chega ao gás. E com o gás as coisas complicam-se. Agora, Nyusi ainda é o presidente, vai sair agora, não, deveria sair agora, e a pessoa que vem é Daniel Chapo, que é aquele que é contestado por Mondlane, não é? Por Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane é uma figura muito interessante e muito, sou capaz de, tenho dificuldade em defini-lo. Há quem diga que é muito um populista, mas é alguém que faz uma carreira política. Ele é pastor evangélico, é político, ele é várias coisas ao mesmo tempo. Começou na Frelimo, passou pela Renam, tentou dirigir a Renam, não conseguiu, acabou por formar um novo partido, e tem tido portanto, acabou por ter muito sucesso. Ele é um bom orador, mas às vezes não se sabe onde é que ficam exatamente os seus limites, mas é claramente um político daqueles de nós que nós percebemos que facilmente pode ter êxito, e que se levantou contra um regime que está insuportável, está irrespirável. E porquê? Vamos lá ver. Quando o período da Guerra Civil, como eu disse, foi trágico. Na altura, no final da Guerra Civil, 90, 91, 92, de acordo com vários indicadores internacionais, Moçambique era o país mais infeliz, mais pobre, mais miserável do mundo. Não era da África, não era. Quer dizer, nós sabemos o que é a pobreza no mundo, temos uma ideia, temos uma visão. Moçambique estava no fim do fim do fim. Lembro-me na altura de ler uma reportagem sobre, quer dizer, era um país onde saía-se de Maputo, ia-se pelas estradas e tinha que se ter cuidado para não atropelar cadáveres. Portanto, era uma coisa absolutamente alucinante. Mas isso acabou, veio um período diferente, tal. E eu acho que depois há ali um primeiro momento em que se percebe que a Frelimo não vai largar o poder. Quer dizer, a Constituição tinha os defeitos que eu já disse, não é? Portanto, não assegura que haja um mínimo de repartição, portanto, que nas zonas onde a Renamo tem uma clara hegemonia eleitoral possa ter ao menos um bocadinho de poder, não é? Portanto, em condições, não é? Com os tais municípios que muitos deles não são criados. E depois há uma eleição, que é a eleição de 1999, em que há a percepção clara de que quem ganha é Afonso de Lacama, que é o líder da Renamo, e que Joaquim Chissano terá perdido. O resultado oficial é muito apertado, portanto é 50 e muito poucos contra 40 e muitos, mas as instâncias internacionais, os observadores, todos disseram que as eleições não tinham sido, como nós costumamos dizer, livres e justas. Por um lado, porque havia um abuso de poder de quem está no poder, a Frelimo, com a utilização de meios do Estado para a campanha eleitoral, e depois mesmo de questões que tenham a ver com a própria contagem dos votos, com votos repetidos. E isto nunca mais deixou de acontecer. A partir daí, a diferença de votações passa a ser muito significativa. Portanto, nós temos Chissano ganha a primeira eleição em 94, aí com uma diferença grande para de Lacama, mas com 53% dos votos. Depois desce para 52% em 99, e a seguir, em 2004, Guebuza tem 64%, e em 2009 tem 75%, e quando chega Nyusi, pronto, como havia tal guerra anterior, acabou por ter 57 só, mas era porque havia divisão na Frelimo. Portanto, temos a percepção de que o jogo deixou de ser completamente limpo, e não há nenhuma destas eleições que os observadores internacionais não tenham dito que não correu bem, que correu mal. E as coisas começam a agravar-se, porque há por um lado mais corrupção, e o facto e entretanto onde se descobre riqueza, que é no norte do país, na província de Cabo Delgado, descobre-se gás, enormes jazidas de gás, e isto habitualmente quando acontece isso, quando acontece a descoberta de uma grande riqueza natural, acontece uma de duas coisas. Ou acontece que os governos, os países possuem estas instituições que funcionam,
e, portanto, tiram o melhor partido disso, como, por exemplo, é o caso, o exemplo sempre paradigmático é a Noruega, não é? Que fez com os seus enormes reservas do Mar do Norte, a parte que lhe cabe, um fundo de pensões que dá tranquilidade, uma tranquilidade brutal ao país, não é? Ou então, acontece exatamente o contrário, que é a elite no poder apodera-se dessa riqueza, distribui umas migalhas, a distribuição dessas migalhas assegura que baixa o nível de contestação e, portanto, a eternização dos mesmos no poder. Isto, enfim, a ciência política, os estudos políticos, há muita... aconteceu um pouco em todo o mundo, não é um exclusivo da África, não é um exclusivo de Moçambique. Infelizmente Moçambique não foi pelo caminho da Noruega, não aproveitou o facto de ter pela primeira vez uma fonte natural para dar a volta, para ver se construir as infraestruturas que não tem, construir a indústria que não tem, construir outro modelo de desenvolvimento. Pelo contrário, o que aconteceu foi, até pelo abandono do Norte, uma revolta no Norte, uma guerra civil no Norte, a entrada de islâmicos, portanto, nesta disputa, porque Moçambique é menos homogéneo do que Angola, muito menos homogéneo em muitos aspectos, é muito menos um país. Angola é um país, é uma nação, tornou-se um Estado-nação. Moçambique é mais complicado. Não é um país onde nós expliquemos o conflito político por divisões tribais, como por exemplo, às vezes se explica na Guiné-Bissau, mas é um país que não ganhou, e basta pensar que é um país que adere à Commonwealth praticamente muito rapidamente. Portanto, como é que um país do CPLP, dos países de língua oficial portuguesa, está naquilo que é os países que saíram do Império Britânico. Portanto, é um país com estas características, ou melhor, com estas diferenças, e o governo não tem meios para controlar o que se passa no Norte, começa a contratar empresas de mercenários. É um dos terrenos onde o Grupo Wagner opera, portanto, mas sem grande sucesso. Não consegue controlar as revoltas e os massacres. Tudo isto é muito portanto, estamos a falar de coisas com ligações à Al-Qaeda, portanto, grupos islâmicos radicais, massacres horríveis também, novamente. Portanto, tudo isto é sempre muito complexo, muito complicado, sempre a degradar-se. E, portanto, chegamos a um ponto em que parecia que, apesar de tudo, politicamente as coisas estavam controladas pela Frelimo, até porque, entretanto, houve ali uns períodos em que Afonso de Lacama, o líder da Renamo, se tinha zangado, porque de facto as coisas os acordos não eram cumpridos, as coisas não estavam a acontecer, chegou a haver ameaças de um regresso da Guerra Civil. A Renamo nunca tinha sido totalmente desarmada, digamos assim, continuava a ter gente armada na mata, como se diz. Mas isto é que tinha acabado por ser resolvido, mas o que aconteceu nos últimos anos? Aconteceu que se começou a criar a percepção, e de alguma forma Venâncio Mondlane é filho dessa percepção, de que a liderança da Renamo tinha sido comprada pela Frelimo, portanto ficou com uma parte deste espólio de riqueza, não é? Que agora é uma riqueza fácil, portanto, uma parte disto, e portanto acalmou, serenou e deixou de fazer oposição. E é aí que surge esta figura. Em boa parte é neste momento que surge esta figura, porque não há oposição, a Renamo já deixou de o fazer, e ele era deputado, no Parlamento começa a emergir e protagoniza aquilo que é a revolta de pessoas, porque, repara, Moçambique já não está no último lugar do mundo quando pensamos em pobreza e infelicidade. Mas quando olhamos para um índice, que é um índice muito relevante, porque é um índice que integra muitas variáveis, que é o índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas. Portanto, isto não é só riqueza, não é? Em riqueza é a distribuição da riqueza, é formação, é muita coisa. Moçambique está no lugar 185 entre 191 países. Portanto, está a apenas 6 lugares do fim, apesar de nós sabermos que, por exemplo, em África,
não sei quais são os outros, devem ser quase todos africanos, se não todos africanos. Os 10 primeiros. Não, provavelmente... Os 10 primeiros, os 10 últimos. Sim, depois há o Níger, a República Centro-Africana, o Chad, o Sudão do Sul, o Burundi, o Mali, a Eritreia, o Burkina Faso, Serra Leoa, Moçambique e República Democrática do Congo. Repara, em todos estes países há guerras civis declaradas. Sim. Declaradas. Não era o caso de Moçambique. Portanto, não tinha uma guerra civil declarada. Agora, o grande risco, o grande receio é o que é que vai sair daqui. Certo. Porque, enfim, não sei se os nossos convidados hoje nos vão ajudar a perceber melhor o que é que se está a passar, não é? Portanto, mas... e o que é que se pode vir a passar? A expectativa ontem era ou o regime muda ou então aquilo que já é um banho de sangue transforma-se numa catástrofe enorme, porque neste momento há muita especulação. Há a especulação, por exemplo, que o governo e que o próprio Nyusi, que ainda é o presidente, não estão já no Maputo, porque foram detectados voos do avião presidencial para o norte, para Rueda, no norte. Portanto, Só isso é uma explicação. Disseste o quê? Não, o avião presidencial. O avião presidencial andou a fazer voos para baixo e para cima. Quantos aviões presidenciais existem na Europa? Olha, Helena, eu uma vez acompanhei a guerra civil na Guiné-Bissau. Pois sim. E depois, por circunstâncias dessa guerra civil, do acordo de paz e também da minha vida pessoal, acabei por sair, aproveitar uma boleia das autoridades portuguesas para sair de Bissau, que era onde eu estava. Portanto, saí através da fragata Corte Real e depois fomos de helicóptero até ao Sal, penso eu, que era onde estava um avião, onde estava um Falcon, à nossa espera, isto é, à espera do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, que te deu uma boleia. Que me deu uma boleia, portanto, deu uma boleia primeiro no barco, no navio, e depois uma boleia no helicóptero, depois uma boleia no avião. Portanto, eu consegui chegar a Lisboa num prazo que tinha, que era um bocado apertado, por razões especiais, e quando nós chegamos, portanto, o acordo de paz tinha sido assinado dentro da Corte Real, portanto, da fragata portuguesa, estavam lá chefes, portanto, ministros dos negócios estrangeiros de outros países, de outros palopes, nomeadamente de Angola, e quando nós chegamos ao aeroporto do Sal, havia o Falcon português, que é um aviãozinho pequenino, assim, não sei se é 10 lugares ou 12 lugares, e estava o avião dos angolanos, que era um Boeing, daqueles grandes, não é? Só para levar o seu ministro dos negócios estrangeiros. Portanto, a escala é diferente. A escala é sempre diferente. Bem, Rapidamente, portanto, estou a acabar, portanto, nós não sabemos bem como é que isto vai acabar, não sabe se o governo está lá, não sabe o que é que vai dizer Mondlane sobre a tal quarta fase, não sabemos muita coisa. Agora, a situação é gravíssima e eu acho que dessa situação gravíssima não podemos sair com a esperança que seja apenas o Tribunal Constitucional a decidir quem ganhou ou não ganhou as eleições, como me pareceu ser a sugestão do nosso Presidente da República ontem, numas declarações que fez. Portugal tem que dizer claramente às autoridades moçambicanas que elas têm que encontrar uma forma de largarem o poder todo. Não quer dizer que não tem que largar, não tem que sair e fugir, mas não tem que ter o monopólio do poder como têm hoje. E nós, até pelas ligações que temos a obrigação de lhes dizer isso e de os pressionar nesse sentido.